RBS TV. A gente mostra. Você vê. Assista agora Bom Dia Rio Grande. Tem coisas que não podem faltar no verão. Assine 0 Hora e tem um verão completo. Entrega em todo o litoral gaúcho e catarinense. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento Sicredi, o seu sistema de crédito cooperativo. Bom dia. Bom dia. Terça-feira, 21 de janeiro, agora são 6 horas e 30 minutos. Uma visita que animou os gaúchos. O ministro dos Transportes garante que rodovias e obras importantes para o Rio Grande do Sul vão receber verbas para a conclusão. Na capital dos fóruns, mais 2 debates sociais ganham público e espaço a partir de hoje. Um incêndio durante a madrugada destrói a maior loja de departamentos de Pelotas. E na sequência de entrevistas com os novos secretários estaduais, hoje é dia de conhecermos os planos do governo para a habitação, numa conversa com o secretário Alceu Moreira. A terça-feira começa com céu parcialmente nublado em Porto Alegre, faz 23 graus. A vinda do ministro dos Transportes ao estado agilizou o início de obras importantes que estavam paradas por falta de recursos, além de estradas completamente abandonadas e que vão receber atenção a partir deste ano. A principal divulgação do ministro é a reabertura das licitações para a duplicação da BR-101. Segundo Anderson Adalto, isso vai demorar ainda 3 meses. Pois é, o ministro anunciou para 1º de abril a retomada dessa licitação. Depois, ele percorreu de ônibus o mesmo trajeto feito por milhares de motoristas todos os dias e pôde ver o perigo que é trafegar pela rodovia. Foram quase 3 horas de viagem para percorrer 180 quilômetros. Em alguns trechos, nem mesmo a escolta da Polícia Rodoviária Federal conseguiu manter o caminho livre. O ministro passou por congestionamentos, viu sinais de acidentes e recebeu uma mensagem clara de quem convive com a morte na BR-101. Próximo à Laguna, os moradores acenaram com cruzes para o ministro. Em Tubarão, o comboio foi parado por lideranças do movimento pela duplicação da BR-101. Anderson Adalto reconheceu que a viagem é arriscada. O trecho mais perigoso dessa estrada concentra-se exatamente nas imediações de onde nós estamos. Ele mata a gente, ele dá prejuízo para as pessoas que trafegam aqui. O destino da comitiva, que além do ministro, tinha os governadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, senadores e deputados federais e estaduais, foi um teatro em Criciúma, onde centenas de pessoas aguardavam para saber quando a obra vai começar. A resposta não foi o que a maioria esperava. Anderson Adalto disse que só em abril vai poder anunciar a retomada do processo de licitação. É uma obra que envolve recursos na casa de $1 bilhão, mais praticamente 4 bilhões de reais. 90 dias de governo é um prazo muito razoável para que a gente possa adquirir a confiança necessária, tomar as decisões todas e dar prosseguimento ao processo licitatório. O ministro sugeriu que cada estado forme uma comissão, com um senador, um deputado federal e um deputado estadual, além de 2 lideranças da sociedade civil, para acompanhar o processo de licitação. Vai ter uma comissão de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que estará se reunindo a cada 15 dias para tentar antecipar esse cronograma. O ministro aproveitou para dar um recado às empreiteiras. A prioridade é reduzir os custos da obra. Ele usou como base o estudo da Fundação Getúlio Vargas, que aponta a possibilidade de economizar pelo menos $300 milhões. Quem quiser ganhar esta obra, podem colocar o preço lá embaixo, porque vocês não terão prejuízos, porque o que for acertado, o que for combinado, será cumprido. Ainda sobre a BR-101, as obras do trecho da rodovia conhecido como Estrada do Inferno, no litoral sul do estado, estão paradas há 4 meses. Faltam R$50 milhões para a conclusão das reformas. O asfaltamento começou em janeiro do ano 2000. Os 128 quilômetros entre São José do Norte e Tavares foram divididos em 3 lotes, e cada um assumido por uma construtora diferente. O
trecho entre Tavares e Bujuru está praticamente pronto, restando 2 quilômetros para a conclusão. As obras do lote 2, entre Bujuru e Estreito, não têm previsão para começar. Este casal nasceu em São José do Norte, mas mora em Porto Alegre. Pela primeira vez, a viagem de volta à capital do estado acontece pela BR-101. Após o asfalto, temem pelo que vão encontrar. É uma aventura, por enquanto é uma aventura. Esperamos que aqui chegue esse final de asfalto breve, né? São José do Norte precisa muito disso. Quando estiver pronta, a estrada vai facilitar também o escoamento da safra de cebolas de São José do Norte, maior produtor do estado. É, melhor que não precisa passar em balsa, não precisa cair na mão dos agricultores aí. Passa direto, a gente classifica ela por aqui e a gente vende mais fácil, né? E no centro do estado, as obras de recuperação da Ponte do Verde podem começar nos próximos dias. A liberação dos recursos necessários ao projeto também foi um dos anúncios feitos ontem. O prefeito em exercício de Santa Maria, Paulo Pimenta, se reúne nesta manhã com engenheiros da empreiteira que vai recuperar a ponte. Eles vão definir a data para o início dos trabalhos. Ontem, o ministro dos Transportes, Anderson Adalto, liberou R$1.400.000 para a obra. O dinheiro vai ser repassado direto para a prefeitura a partir do dia 15 do mês que vem. A Ponte do Verde está interditada há 3 meses e já provocou um prejuízo de R$40 milhões para o comércio de Santa Maria. Veja as principais manchetes de hoje em 0 hora. Executivo do mercado financeiro assume Banco do Brasil. A Assembleia se reúne para votar aumento de 59% aos deputados. O dia está começando com céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Paulo Borges, tempo seco em todo o estado hoje? Mais ou menos assim, viu, Sérgio? Tem uma área de instabilidade pelo bem oeste ali, né? Pegando parte norte da Argentina, também parte do Paraguai. Tem muita nebulosidade ali. Essa nebulosidade está atravessando o Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina, o que pode provocar alguma chuva bem no extremo norte ali mesmo do Rio Grande do Sul e alguma coisinha na serra, quando estiver passando justamente por cima em direção ao oceano, né? Então a instabilidade vai ficar mesmo lá por cima hoje. Olha aqui, ó, no leste do estado, previsão de céu parcialmente nublado, nem muito sol, mas também nem muita nuvem. Temperatura de 30 graus, aquecendo de novo hoje à tarde. Na serra, aí essa estabilidade, tem chance de chuva, 26. Norte do estado também tem alguma chance de chuva, principalmente agora de manhã, temperatura de 28 graus. Centro do estado parcialmente nublado, a temperatura subindo, com um pouco mais de sol, chegando a 31. No oeste também 31 graus, com céu parcialmente nublado. No sul, o sol aparece com alguma nebulosidade, 30 graus. Daqui a pouquinho eu tô voltando, Sérgio. E em seguida no Bom Dia, juízes brasileiros e estrangeiros discutem em Porto Alegre formas de melhorar o acesso à justiça. Apreendidas 2 toneladas de siri que estavam sendo transportadas num caminhão não refrigerado no litoral sul. Incêndio nesta madrugada destrói parte de uma das maiores lojas de Pelotas. E aqui no estúdio vamos conversar com o secretário da Habitação, Alceu Moreira, para saber como o governo pretende resolver o grave problema da falta de moradias. Em instantes. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e o Aeroporto de Pelotas operam visualmente esta manhã. Faz 23 graus em Porto Alegre. Agora faltam 24 minutos para 7 horas. Pra você, todo carinho e atenção. Pra você, ter confiança que é bom. Uniodonto, nossos dentistas fazem de tudo. Pra você. Uniodonto Porto Alegre. Nossos dentistas fazem de tudo pra você. Ligue 3212-0500. Verão completo só nas lojas Três Passos, as únicas que tem de tudo para o seu verão. Biquínis e maiôs adulto e infantil, shorts em vários modelos e todos os tamanhos, capri e bermudas, camisetas regata e meia longa adulto e infantil, toalhas para piscina e praia felpudas e aveludadas, chinelos masculinos e femininos adulto e infantil, blusas e saias em vários modelos. Refresque o seu verão aproveitando as condições de pagamento do crediário das lojas Três Passos. No Jornal do Almoço, ao vivo, o ator Antônio Fagundes e o diretor Cacá Diegues falam sobre o filme Deus é Brasileiro. Jornal do Almoço, terça, 5 para o meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas, na quinzena cooperativada, tudo em 5 vezes sem acréscimo. E Liquigás, passe o verão numa boa com Liquigás.
Agora faltam 21 minutos para 7 horas. A temperatura nesse momento em Porto Alegre é de 23 graus. Mais um fórum começa em Porto Alegre. É o segundo Fórum Mundial de Juízes. Profissionais e estudantes de várias partes do mundo discutem neste ano a universalização do direito. O encontro ganhou motivação especial a partir dos resultados práticos do primeiro Fórum Mundial de Juízes no ano passado, quando foi discutido o acesso de todos à justiça. Foi criado o Instituto de Acesso à Justiça aqui no Rio Grande do Sul, que é uma ONG integrada por juízes aposentados e por advogados e que tem como objetivo levar assistência judiciária à população carente. O segundo fórum começou ontem à noite em Porto Alegre com mais de 400 profissionais do Poder Judiciário e estudantes de direito. O debate segue a busca pelo aperfeiçoamento das instituições, cumprimento das leis e a justiça democrática. Mas o tema central deste ano justifica um fórum mundial, a universalização do direito. O primeiro palestrante foi o sociólogo português Boaventura Santos. É uma aspiração. Como sabe, todo o Fórum Social Mundial é orientado pela ideia de que um outro mundo é possível. De alguma maneira, a universalização dos direitos é a expressão dessa aspiração. O Fórum de Juízes vai até quarta-feira com palestras sobre a realidade da justiça brasileira e tribunais internacionais. Uma das principais discussões do Fórum Mundial de Juízes será a garantia de acesso à justiça. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Cláudio Baldino Maciel, está com o repórter Marco Antônio Coelho. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Sérgio. A estrutura da justiça brasileira não foi suficiente para garantir a agilidade e adquirir os mecanismos modernos como o computador que já chegaram ao trabalho da justiça. Converso agora com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Cláudio Baldino Maciel. O que precisa mudar nessa estrutura, que muitas vezes emperra por anos uma decisão, para dar acesso a todo mundo à justiça? Me parece que a primeira mudança rigorosamente necessária é nas leis processuais. Nós temos processos que são ainda anacrônicos no Brasil, muito complexos e que tendem a eternizar as demandas judiciais. Haveria necessidade de simplificarmos muito os ritos processuais, de vencermos esse amor pela ritualidade exagerada nos foros e assim dar-se um sentido de mais utilidade para as decisões judiciais. Isso significa reduzir as chances ou as possibilidades de recursos que se tem dentro dos processos? Dentre outras questões, também esta, diminuir-se a possibilidade de recursos. Hoje, de tudo e para tudo se permite o recurso judicial, sempre atrás de uma decisão ideal, quando na realidade tem que se buscar uma decisão útil, e a decisão útil é a decisão breve. Essa decisão que demora anos para sair pode ter muito mais consequências mais graves para as pessoas do que realmente esse rito processual arrastado? Sem dúvida, até porque nem sempre os recursos processuais garantem decisões melhores. Na realidade, o juiz de primeiro grau, que tem contato com as partes, por vezes está até mais aparelhado para decidir bem. E essa questão do recurso tem que ser encarada, deveria ser encarada em caráter excepcional ou pelo menos limitado e não permitir-se o recurso de tudo e para tudo. Os juízes de primeiro grau hoje são quase meramente uma etapa de passagem para o segundo grau e isso é negativo, inclusive do ponto de vista econômico. O computador que chegou à justiça brasileira não garantiu essa agilidade processual que se espera. Precisa realmente uma reforma desse rito judicial? O computador melhorou as coisas. É verdade que se tivéssemos o volume de trabalho hoje sem os computadores, evidentemente estaríamos em situação muito pior do que estamos. Mas ainda assim não é suficiente. Precisamos de uma grande reforma processual, evitando-se exatamente esse formalismo exagerado, e precisamos também melhores estruturas judiciárias, o que implica em orçamento melhor para o judiciário e uma discussão maior sobre isso. A justiça ganhou juizados especiais. Isso deu de alguma forma melhores condições de trabalho para os juízes? Sim, os juizados especiais já se mostram vocacionados para decisões com menos formalismo, com menos burocracia, de forma gratuita, enfim. Mas por outro lado, eles trouxeram uma demanda que estava reprimida. Gente que não ia ao judiciário passou a ir em busca dos seus direitos. Isso tudo de alguma forma melhora o exercício da cidadania, mas por outro lado significa também mais volume processual. Obrigado. André? Um transporte diferente para deixar as ruas de Porto Alegre durante o Fórum Social Mundial ainda mais interessantes. A partir de hoje começa a funcionar a linha Turismo, um ônibus de 2 andares que vai ligar os principais pontos turísticos da capital gaúcha. Tudo para permitir que os visitantes e participantes do Fórum Social Mundial conheçam melhor a capital do estado. Os turistas que chegam à capital têm uma nova opção para passear na cidade. Um ônibus de 2 andares e conversível na parte superior, com capacidade para 88 pessoas, o ônibus vai percorrer os principais pontos turísticos de Porto Alegre.
O roteiro de 18 quilômetros inclui parques, museus, praças e estádios, espalhados em 11 bairros. Durante o passeio, um pouco da história de cada local percorrido vai ser contado em 3 línguas: português, espanhol e inglês. O passeio custa R$ 5 e pode ser feito de terça a domingo em 6 horários. O primeiro sai às 9 da manhã da usina do gasômetro e o último às 5 da tarde. Uma oportunidade para quem quiser apreciar o pôr do sol no Guaíba de um novo ângulo. Pelo menos 800 autoridades municipais de 22 países se encontram hoje e amanhã em Porto Alegre para participar do 3º Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social. O encontro vai reunir prefeitos, secretários, assessores e representantes de federações e associações de municípios para debater os problemas mais graves das cidades. Entre os conferencistas estão o ex-presidente de Portugal e deputado do Parlamento Europeu, Mário Soares, o sociólogo Boaventura de Souza Santos e o coordenador do Programa de Gestão Urbana da ONU, Ives Cabanes. Também vai participar do Fórum de Autoridades o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o chileno Juan Somávia. Esta é a primeira vez que ele vem ao fórum. Ontem, Somávia se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Confira as vagas do Cine para esta terça-feira. Em Caxias do Sul, 5 vagas para vendedor pracista e 5 para empregada doméstica. Em Santa Cruz do Sul, 5 vagas para pedreiro e 5 para pintor. Chegou a hora de você conferir a previsão do tempo para uma cidade da sua região. Sol em todo o estado hoje, Paulo Borges. Olha, André, em todo o estado não, porque a gente tem uma estabilidade pelo norte do Rio Grande do Sul, então norte e serra tem uma chance ainda de chuva, pouquíssima chance de chuva aqui em Porto Alegre, mas ela existe também, porque essa área de umidade, ela começa no norte ali, passando por Caxias do Sul, descendo um pouquinho em direção ao oceano, então quer dizer, pode pegar alguma coisa na capital, mas a chance é muito pequena de chuva aqui em Porto Alegre, é mais um aumento de nebulosidade mesmo. Nas outras regiões vai predominar o sol mesmo. Olha aqui, ó. Gravataí, previsão de céu parcialmente nublado hoje, temperatura de 31 graus, vai aquecer à tarde, hoje vai ter mais sol do que ontem, né? Em Farroupilha, tempo instável, aí sim tem alguma chance de chuva, temperatura de 26 graus. Planalto também tem alguma chance de chuva, pouca, mas tem, máxima de 28 graus hoje à tarde. Caçapava do Sul, subindo um pouquinho mais para 31, o céu vai ficar parcialmente nublado, né? Nem muito sol também, nem muita nuvem. Em Cerro Largo não vai ser diferente também, a previsão é de céu parcialmente nublado durante o dia, mas pelo menos um tempo seco, temperatura de 31 graus. Capão do Leão, parcialmente nublado também, temperatura de 30 graus. E hoje não tem previsão de temporal, André. Também, Paulo. E daqui a pouco aqui no Bom Dia, na série de entrevistas com os novos secretários estaduais, vamos conversar com o secretário de Habitação, Alceu Moreira. 2 toneladas de siri são apreendidas no litoral sul, sendo transportadas irregularmente. No esporte, o lateral Chiquinho rouba a cena na reapresentação do Inter no Beira-Rio. E a direção do Grêmio convoca a torcida para os jogos em casa da Libertadores da América. Você confere depois do intervalo. A terça-feira começa com céu parcialmente nublado e temperatura de 23 graus em Porto Alegre. Agora faltam 14 para 7. Podem faltar no verão. Assine 0 hora e tem um verão completo. Entrega em todo o litoral gaúcho e catarinense. Veja, trata-se de uma empresa reconhecida no mercado. Muito boa para trabalhar. Ambiente saudável, tem todos os benefícios. E ainda lhe oferece um excelente plano de carreira. Não importa o plano. O 14 é mais barato que o 21. A verdade é uma só quando se faz um DDD. O 14 da Brasil Telecom tem o melhor plano para você. No final das contas, o 14 tem as melhores tarifas. 14 Brasil Telecom. Economia sem limites. O que o McDonald's tem nesse verão? O que o McDonald's tem? Tem novidades que ninguém tem. Tem mousse de maracujá. Tem. E tem de limão também. Tem. Gostoso é sentir-se bem. Sorrir é o melhor que tem. É para não viajar, não se preocupar. Choro calçou.
O verão acontece aqui, no McDonald's. Agora faltam 11 minutos para 7 horas no Vale do Rio Pardo. O dia começa com céu parcialmente nublado. A temperatura em Santa Cruz do Sul, onde você vê aí nas imagens ao vivo, é de 27 graus. Os jogadores do Inter se reapresentam no Beira-Rio, mas a novidade ficou por conta de um jogador que não está treinando. Não é mesmo, Eduarda? É verdade, André, que a torcida colorada está morrendo de saudade, viu? O lateral Chiquinho roubou a cena ontem durante a reapresentação dos jogadores do Inter no Beira-Rio. De volta para casa. Depois de 14 dias na pré-temporada em Bento Gonçalves, o Internacional voltou a treinar no estádio Beira-Rio. A única ausência foi a do volante Flávio, que fez testes de avaliação física. A direção colorada ainda espera acertar a contratação do lateral direito Valdir e de um meia esquerda. O primeiro treino do Inter em Porto Alegre, depois da pré-temporada na Serra Gaúcha, não contou com a participação do volante Flávio, que fez apenas testes de avaliação física. Mas a principal novidade do dia ficou por conta do departamento médico, que recebeu os exames do lateral esquerdo Chiquinho. O jogador, que descansa com a família em Canguçu, esteve em Porto Alegre para saber o resultado dos exames médicos. Os exames que nos apresentaram o Dr. Geraldo Riso e que foram comunicados a nós é que todos eles deram dentro do limite da normalidade. Com isso, nós estamos supondo que o Chiquinho e essa patologia que acomete vai ser daquelas não especificadas. Nós não vamos conseguir determinar a causa dessa doença. Tem que ter paciência nesse momento difícil, acreditar em Deus, confiar nos homens aqui que vai dar tudo certo, né? Mas por que você diz que houve uma melhora? Pensando em... Aqui não tô pensando em ficar bom por enquanto. Quando eu voltar aí eu penso aqui no Inter, esquecer um pouco, aproveitar com a minha família e ter confiança em Deus que vai dar tudo certo. O Rio Grande inteiro está torcendo por Chiquinho. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que está me ajudando. E se Deus quiser eu vou poder voltar e dar alegria para esse pessoal. Vai sim, lembrando que Chiquinho está sem jogar desde a vitória do Inter contra o Paysandu pelo Campeonato Brasileiro, lembra? Quando o time garantiu a permanência na primeira divisão. O xodó da torcida sofre de uma articulite, obstrução de uma artéria. Ele sentia dormências no corpo e por isso está em repouso em Canguçu, onde mora a família, viu, Sérgio? Tá todo mundo torcendo pelo Chiquinho, um jogador de 19 anos que tem toda a carreira pela frente. É verdade. Agora o Inter voltou a treinar no Beira-Rio, está se preparando para a temporada e já prepara também amistosos, Eduardo. Não pode parar, né, para não perder o pique aí da pré-temporada na Serra. Na quinta-feira, o time faz um amistoso contra o Pelotas no estádio municipal de Tramandaí às 5 horas da tarde. No dia 27, a equipe enfrenta o Sporting Cristal do Peru no Beira-Rio. E ontem o Inter acertou mais um amistoso contra o Cerro Porteño do Paraguai no dia 30 de janeiro, também em casa. Assim estão acertados os 3 jogos programados pelo técnico Muricy Ramalho para preparar o time para o Gauchão 2003. E a pré-temporada do Grêmio termina amanhã. Faltando pouco para a despedida de Canela, uma dupla já mostra que está afinada para as próximas partidas. Os jogadores foram convocados pelo presidente Flávio Albino para uma convocação à torcida. O Grêmio lançou o Kit Libertadores 2003. São pacotes com ingressos antecipados para os 3 jogos em casa na primeira fase. O pacote com 3 ingressos de arquibancada custa R$20. Cadeira lateral sai por 30 e cadeira central R$40. Venha ao estádio e nos ajude, porque nós temos que começar bem essa Libertadores. Nós temos um time já entrosado com o mesmo treinador, então acho que temos boas chances. Espero que o torcedor venha, incentive. É muito importante para nós esse ano a Libertadores e torcer para que seja como foi em 95, estádios lotados todos os jogos. Faltando 2 dias para terminar a pré-temporada, dá para perceber que o lado direito da equipe será uma dor de cabeça aos adversários. Anderson Lima e Tinga vão para o 3º ano jogando juntos, comandando o lado direito da equipe. O entrosamento dos dois é tão grande que dá até para se dizer que eles estão jogando por música. Jogar por música em futebol significa estar afinado. Anderson Lima e Tinga têm uma sincronia de movimentos quase perfeita e uma troca de passes de dar inveja. Seria um exagero, mas eles podem até jogar de olhos fechados. Por que não? Seria difícil, mas
não impossível. A gente realmente conseguiu esse entrosamento com muita facilidade, né? No amistoso contra o Gramadense, os dois jogadores balançaram com o adversário. O ritmo escolhido por eles só podia ser o pagode. E assim eles vão. Conforme a bola chegar no pé do um ou do outro, a gente já sabe qual jogada que vai sair. E a promoção para a Libertadores da América para os jogos do Grêmio contra o Pumas, Bolívar e Peñarol vão ser disputados em casa. E olha, o torcedor que comprar um desses pacotes paga mais R$ 65 e leva uma camisa oficial do time. Os kits vão estar à venda a partir de hoje na loja Grêmio Mania do Estádio Olímpico e no site oficial do clube, que é www.gremio.net. Dos gramados para a pista, o ciclista Mauro Nascimento, de Porto Alegre, foi o vencedor da terceira edição da Volta da Costa Doce em mountain bike, realizada no último domingo. A competição foi disputada em estradas de chão batido, localizadas às margens da Lagoa dos Patos, em Barra do Ribeiro. Mauro completou o percurso de 60 quilômetros em 1 hora 48 minutos e 40 segundos. Luciano da Costa, de Guaíba, chegou em segundo e Leandro Marim, de Sapiranga, em terceiro lugar. E olha, vale lembrar aí que o Mauro é nosso colega e a força de vontade desse rapaz é impressionante. Geralmente quando tem viagem aí das equipes para o interior do estado, o pessoal sai de carro numa boa, ele vai um dia antes porque ele vai, adivinha como? De bicicleta. De bicicleta. Por isso que ganhou, né? Por isso que ganhou. Olha, parabéns aí ao Mauro, viu? Parabéns aí. Nossa. Depois do intervalo, vamos saber quais são os novos projetos do secretário de Habitação do Estado, Alceu Moreira. Um incêndio destrói parte de uma das maiores lojas de departamentos do sul do estado. Apreendidas 2 toneladas de siri que estavam sendo transportadas irregularmente em Rio Grande. Um instante e já voltamos. Em Santa Cruz do Sul, o dia amanhece com céu parcialmente nublado, faz 27 graus na cidade. Agora faltam 5 para 7. No Jornal do Almoço, ao vivo, o ator Antônio Fagundes e o diretor Cacá Diegues falam sobre o filme Deus é Brasileiro. Jornal do Almoço, terça, 5 para o meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas, na quinzena cooperativada, tudo em 5 vezes sem acréscimo. E Liquigás, passe o verão numa boa com Liquigás. Um grupo de empresas pensando 24 horas por dia na sua segurança. Pedro, sistemas de segurança. Conheça os produtos que vão fazer sua cabeça. Top Gel Line Patier permite a fixação de qualquer penteado com aspecto de brilho molhado. Top Gel Line Patier, dando forma aos seus cabelos. Há 5 anos, a Ergos coloca à sua disposição o que existe de mais moderno em ergonomia para móveis de escritório, priorizando o conforto, aumentando a produtividade e valorizando o ambiente de trabalho. Ergos João Teles 528, fone 3311-9020. Beta Gold atua combatendo os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento das células. Beta Gold, a sua chance de ter vida mais saudável e um bronzeamento mais bonito e duradouro. Beta Gold, um produto Brasmed. A ciência está fazendo a parte dela. Faça você a sua. Use camisinha. Todos contra a AIDS. Apoio Rede Globo. Previsão do tempo. Oferecimento. Compraria masculina, você é um vencedor. Iguatemi, Iguatemi Caxias e Rua da Praia Shopping. Agora falta 1 minuto para 7 horas. Você está vendo imagens ao vivo de Cruz Alta. No noroeste do estado, o dia começa com neblina e a temperatura é de 20 graus. Um incêndio destruiu parte de uma das maiores lojas de departamentos de Pelotas. O fogo começou durante a madrugada. Focos do incêndio ainda estão sendo controlados pelo Corpo de Bombeiros. O incêndio começou por volta da meia-noite. O fogo iniciou no 2º andar do prédio, atingindo uma seção de roupas, um depósito e o refeitório.
Os moradores vizinhos tiveram que abandonar as casas. A energia do prédio e demais residências da região foi cortada. Do lado de dentro, uma equipe combatiu o fogo com a ajuda de 2 caminhões-pipa. O momento mais dramático foi por volta das 2h30 da manhã, quando o refeitório que fica nos fundos do prédio foi atingido pelas chamas. O fogo só foi controlado com a chegada de um outro caminhão. Às 4 horas da manhã, o subcomandante do Corpo de Bombeiros declarou ter controlado o incêndio. Mas minutos depois, uma explosão no terraço, onde ficava uma sala de treinamento, iniciou novamente o fogo, que teve que ser controlado mais uma vez. Às 5:45 da manhã, o caminhão com a escada Magiros chegou à rua General Osório, nos fundos do prédio, onde ainda havia focos do incêndio. Por causa do material e das brasas, o fogo não cedeu tão fácil. Segundo o Corpo de Bombeiros, este é o maior e mais longo incêndio dos últimos 5 anos na cidade. Ninguém ficou ferido. Olha, esse incêndio pode servir até como um alerta para outras cidades do interior, onde os bombeiros heroicamente trabalham uma madrugada inteira enfrentando um incêndio desta proporção no centro da cidade e com equipamentos defasados. E a RBS TV já mostrou aí diversas vezes em nossos telejornais as más condições dos caminhões e equipamentos usados pelo Corpo de Bombeiros. E aí a gente refaz uma pergunta: será que em sua cidade um incêndio dessa proporção seria facilmente controlado pelo Corpo de Bombeiros? E a gente repete, não pelo trabalho maravilhoso que esses homens realizam, mas pela precariedade que se encontram os equipamentos de uso no combate ao incêndio. A semana está voltada para os 2 fóruns que reúnem os maiores pensadores mundiais. Em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. E em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial. Ana Amélia Lemos, bom dia. Bom dia, Sérgio. Apesar de algumas críticas, principalmente do pessoal bem mais à esquerda, o presidente Lula vai a Davos, na Suíça, e isso significa que o Brasil participa dos 2 fóruns este ano, Ana Amélia. Parece que está seguindo o conselho de Lenin, que disse que a esquerda precisa aproveitar todas as tribunas para manifestar a sua opinião. O presidente Lula faz bem em não seguir este patrulhamento, já que ele é presidente de um país que é um dos mais importantes países emergentes e que quer ser protagonista na reconstrução do que ele chama a nova América do Sul. Nessas condições, o presidente precisa conviver com quem tem poder. E se o Brasil precisa, como a América do Sul, de investimentos, os países ricos que podem fazer isso. Então, a decisão de Luiz Inácio Lula da Silva é extremamente oportuna e importante. Aliás, por falar em globalização, Sérgio, começou ontem aqui em Brasília a discussão sobre a ALCA. O Ministério das Relações Exteriores e a área econômica do governo Lula já decidiram qual é a lista de produtos manufaturados e agrícolas que deverão ter liberalização no comércio da ALCA. É preciso entender que esse calendário está correndo até o dia 15 de fevereiro. O Brasil precisa ter concluído, depois de examinar com o Mercosul, essa lista de liberalização do comércio para a área de livre comércio das Américas, que, como o Fórum de Davos e de Porto Alegre, também tem muita polêmica e muita discussão. A última informação aqui de Brasília, Sérgio, diz respeito ao interesse do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje à tarde deve estar sendo decidido o destino do ministro Anderson Adalto dos Transportes. Ele ontem esteve em Porto Alegre e também em Florianópolis, vendo a gravidade da necessidade de duplicar a 101 no trecho Palhoça, Santa Catarina, até Osório, no Rio Grande do Sul. O ministro corre o risco de ser o primeiro do governo Lula a deixar o cargo. Ele é suspeito de algumas irregularidades no município de Turama, em Minas Gerais. O PL, partido do ministro, chega em peso a Brasília hoje para tentar mantê-lo no cargo. É isso, Sérgio. Tá certo, Ana Maria. Um bom dia para você. Até amanhã. Até amanhã. O aumento de 59% nos salários dos deputados gaúchos vai ser votado hoje na Assembleia Legislativa. O projeto eleva os salários de R$ 6.000 para R$ 9.540. Os parlamentares interromperam o recesso depois de reunirem 28 assinaturas para garantir a votação. Sem reajuste desde 1990, os deputados estaduais tentam encaixar o salário no limite de 75% do que recebem os deputados federais. Em dezembro, a Câmara fixou em R$ 12.720 a remuneração de um deputado federal. O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2000, revelou que o Rio Grande do Sul tem um déficit habitacional de 550 mil moradias. Número que o atual governo do estado pretende reduzir, mas não tem dinheiro suficiente para eliminar o problema. O orçamento da Secretaria da Habitação é de R$ 24 milhões, sendo 16 milhões previstos para investimentos. Acontece que desses 16 milhões, pelo menos 11 estão comprometidos com dívidas passadas, segundo o levantamento da própria Secretaria.
Conosco aqui no Bom Dia, o secretário Alceu Moreira. Bom dia, secretário. Bom dia. Esses números são suficientes? O que vai sobrar desses 24 milhões aí é suficiente para fazer o que, secretário, este ano? Na verdade, a política de habitação, ela resume um conceito que não deixa de ter uma certa hipocrisia, né? Os valores fundamentais, essenciais para a sobrevivência do ser humano não estão contemplados nos orçamentos. Estão contemplados outros interesses. Porque quando tu estabelece que as 4 condições fundamentais para a dignidade mínima não estão nos orçamentos com clareza, não está, por exemplo, a questão da qualificação profissional. Um homem sem profissão perde a possibilidade de vender a única mercadoria que ele dispõe por força do seu próprio corpo. A capacidade de vender seu trabalho. Escolas técnicas se extirpadas do processo. Morar não é um direito a ter um abrigo como equipamento diário de uso. Morar é o lugar onde vive com a sua família. Tem todo outro conceito. De qualquer sorte, se dizia no governo passado, o governo popular, né, que as questões sociais tinham que ser atendidas. Qual é o orçamento da Secretaria para a Habitação? 19 milhões. Alguns metros de asfalto dão 19 milhões. Tá? Logo, não está contemplado a questão da habitação. De qualquer sorte, existe do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, definido em lei, que deve ser aplicado em habitação, e que nos últimos anos tem sido usado para comprar letra do Tesouro, são 3 bilhões do país. O Rio Grande do Sul teria direito a 9% desse processo. 210 milhões. Vai buscar esse dinheiro, 270. Só que 20% desse recurso é para aplicação estratégica em área de risco. Tá? Sobra 210 milhões. Vamos então, numa entrevista com o ministro Olívio Dutra, que estamos marcando ainda essa semana, caso seja possível, a audiência, discutir então os recursos do fundo do Orçamento Geral da União, via Caixa Econômica Federal, que são o PAR, os recursos do Fundo Social. Nós temos que discutir esses recursos da habitação, que são em torno de 310 milhões, e mais 210 milhões do Fundo de Garantia, o que daria recurso para nós poder começar a recuperar a questão da habitação no Rio Grande do Sul, que hoje deve estar na faixa de 600 mil. Agora, secretário, o governo federal também está começando, também está tomando pé da situação. Esse dinheiro pode demorar muito para vir do governo federal, pelo menos pode demorar alguns meses. O que vai ser possível fazer com o que sobra deste orçamento, ou com o que o senhor tem aqui no orçamento do Estado? Porque tem muita gente também precisando de moradia, né, secretário? Muitas pessoas precisam de moradia. Aliás, esse é um dos déficits mais graves da exclusão social, né? Porque a partir da casa isso começa isso. Nós não vamos trabalhar em hipótese nenhuma a questão de produzir moradia como equipamento isolado. Para cada moradia contemplada há uma política. Hoje de manhã, às 8h30, estaremos reunidos com o Carlos Brum Torres, Osmar Terra, Fortunati, Edir Oliveira e a nossa secretaria para discutir uma política chamada de ação total na inclusão social. Não haverá casa como equipamento isolado, haverá uma casa com um processo de gerenciamento de problemas sociais. Nós vamos buscar esses recursos. Pode ter certeza que nós vamos produzir um número suficiente de casas neste ano, com todas as dificuldades possíveis. Quantas neste casas, processo. secretário? Nós seguramente passaremos de 20 mil residências nesse primeiro ano. Em que formato? Bom que se diga que para se corrigir o déficit em 4 anos, teríamos que produzir em torno de 130 mil por ano. Em que formato? Casas populares, financiadas para as pessoas? Como é que nenhuma casa será dada. Todas serão financiadas. Tá? Nós vamos ter parceria com as prefeituras municipais. Nós vamos fazer um censo municipal, município por município, para saber em que grau de risco se encontra a família, e a partir disso vai ser contemplado com financiamentos para pessoas que têm baixa renda ou nenhuma renda. Os que não têm nenhuma renda entrarão num programa de inclusão social e logo depois, com tempo de carência, começarão a pagar a casa e o terreno. Nós teremos lotes urbanizados pelas prefeituras, recursos do governo do estado, como intermediação e liberação de áreas disponíveis, tanto na regularização fundiária, como colocação de área pública disponível, e dinheiro do governo federal, numa operação dos 3 entes de poder, buscando a habitação como ponto fundamental. Secretário Alceu Moreira, muito obrigado pela sua entrevista, um bom dia ao senhor. Eu agradeço a oportunidade que tive de conversar com o povo do Rio Grande a respeito desse processo, porque esse é um trabalho e uma proposta de governo das desigualdades do Germano Rigoto, e que estamos contemplando a cada dia com força e decisão. Obrigado, secretário. Apreendidas mais de 2 toneladas de siri em Rio Grande, na zona sul do estado. A carga estava sendo levada para Pelotas, onde seria comercializada.
A apreensão foi feita na periferia de Rio Grande durante uma blitz da Secretaria Estadual da Agricultura e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar. Cerca de 2.300 quilos de siri estavam sendo transportados em um caminhão não refrigerado. Além disso, os siris foram capturados no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, local de preservação ambiental, onde a pesca é proibida nesse período de reprodução da espécie. O proprietário da carga foi multado em R$ 700 e liberado. Os siris vivos foram devolvidos ao mar e os mortos distribuídos para entidades assistenciais de Rio Grande. Hoje a previsão é de sol em quase todas as regiões. Paulo, o tempo continua assim até o fim da semana? Pois é, aí que está o problema, viu, Sérgio? É acertar isso tudo. Está bem instável o tempo do Rio Grande do Sul, mas vai continuar instável. Isso sim, tem uma certa instabilidade. Olha aqui, ó, amanhã já, principalmente na parte da manhã, né, e na metade norte do Rio Grande do Sul, temperatura de 32 graus, vai continuar quente. Na quinta-feira também segue, aquele chove não molha, né? Mínima 16 e máxima de 33 graus. Na sexta-feira começa a melhorar, o tempo mais seco. Na sexta-feira, encaminhando já um bom fim de semana, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Eu tenho umas perguntas aqui, você deve se perguntar de vez em quando. Seu patrão faz gato e sapato de você? Gato e sapato é bom, né? É antigo a beça. Sua melhor amiga roubou seu namorado? Sua vizinha joga lixo no seu pátio? Nós temos a solução nesse programa de televisão aqui. Bom dia. Este é o Lavando a Louça Suja com Odete Antônia, o seu programa das manhãs. E temos hoje a participação especial da doutora Gladys Bachitz, que vai falar sobre a arte de perder as estribeiras. Doutora, bom dia. Bom dia. Dê um alô para as nossas telespectadoras. Alô. Mas o que é, afinal, esta arte de perder as estribeiras? Bem, a arte de perder as estribeiras está calcada na demonstração da nossa irritação. E muitas mulheres ficam indecisas sobre a intensidade de raiva que elas devem mostrar. Que conselhos você daria? Bom, a raiva é uma ciência exata, matemática, que pode ser classificada por intensidade da seguinte maneira: aborrecimento, revolta, grande aborrecimento, acesso de raiva e paroxismo. Mas a senhora poderia dar 2 exemplos para nós? O Paulo fará uma demonstração pequena da menor e da maior intensidade de raiva. Bem, por exemplo, você quebra um copo, Paulo, ficará aborrecido, o que consiste num leve vergar de sobrancelhas. Vergar de sobrancelhas? Uma tensão corporal e um muxoxo. O que é isso? Muxoxo? Muxoxo. Sabe o que é o muxoxo, André? Eu aprendi agora. Depois temos o paroxismo, que é para grandes casos, não é? Consiste em você esbugalhar os olhos, Paulo, e rolar pelo chão como se estivesse tomado por espírito. Mas o espírito bom ou o espírito mau? Um espírito furioso. Mais ou menos assim? Isso, muito bem, Paulo. Meu Deus, Furioso, raiva. Mas e se o Paulo fosse tímido, como é que ele faria escândalo? Bem, ele deveria fazer escândalo por e-mail, torpedo ou chat. Mas muito importante, seja sempre o primeiro a desfazer a conexão e a desligar o celular. Tem lógica, tem lógica. Isso aí. Mas, doutor, e o que serve 30 segundos para revelar esse segredo. Esta maletinha maravilhosa. Este é o nosso kit escândalo. Eu posso olhar, não Pode, claro. Mas tem horrores de coisas aqui dentro, doutora. Mas você em casa só vai ficar sabendo o que tem dentro desta maletinha quando for assistir a Arte de Perder as Estribeiras no Bastidores Bar, Independência 1010. De 21 de janeiro a 6 de fevereiro. Terças, quartas e quintas, sempre às 20 horas. Contamos com o apoio de CEMAP Sindicato Cidadão, Azul Cobalto Vestimenta e Tápsia Cosméticos, do Laboratório Cristal. Acabou o programa! Bom dia, fica por aqui. Voltaremos amanhã às 6h30. Até lá. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, Rio Grande. Oferecimento Sicredi, o seu sistema de crédito cooperativo.